Bom dia a todos, bem-vindos todos ao nosso encontro de discussão da espiritualidade, debate da espiritualidade e o Evangelho. Com relação ao exercício de ontem feito no curso do desenvolvimento mediúnico, não há restrição em assistir o vídeo, a restrição é em fazer em duplas, como foi feito de leitura da aula, tá? Pode haver incorporação e aí precisa de um adulto presente, tá bom? Bom, bora lá. Ana Carolina, guardiões, anjos, mentores, quantos nós temos? E como diferenciar a comunicação séria da comunicação jocosa, digamos assim? Nós temos, por regra, um mentor, que é designado pela espiritualidade. Mas a nossa família espiritual, ela é gigantesca. Na minha família dessa encarnação, somos em 5 filhos, pai e mãe. Nós somos em 7 nessa encarnação. Sem contar filho, de irmão, só a família em si. O meu espírito, ele tem centenas de milhares de anos. Ele teve milhares de famílias. Ele teve milhares de amigos e milhares de desafetos. Então, a minha família espiritual é a soma de tudo o que eu consegui angariar como família, se por acaso eu conseguir me reconciliar com eles em família, e os amigos que eu fiz. Então, posso afirmar que a minha família espiritual tem milhares de pessoas. E são todos torcendo por mim, encarnados ou desencarnados. O encarnado sem consciência, o desencarnado com consciência de que eu pertenço àquela família. A nossa vida não é no planeta Terra, a nossa vida é na espiritualidade. Tudo que é nosso está lá, não está aqui. E como que a gente. Então, assim, tem um mentor, guardiões você tem, dependendo da sua necessidade. Por exemplo, quem trabalha comigo na apometria tem vários guardiões, né? Porque a gente trabalha com as energias mais densas. Quem não trabalha na espiritualidade tem um, né? E por aí vai, depende da necessidade da pessoa. Mas o guardião não conversa com a pessoa. Ele fala o básico, ele não dá nenhum tipo de orientação, não é o papel dele, esse é o papel do orientador. E, e o cachorros. E o orientador é o mentor, que é designado pela espiritualidade, que eventualmente é um parente nosso que gosta muito da gente. Como a gente prestar atenção se a qualidade da comunicação, se ela é séria ou se ela é jocosa, se ela é boa ou se ela é ruim. Eu vou ler um trechinho de um livro chamado Mediunismo do Ramatiz. E vejam, o Ramatiz é considerado um espírito popular. Ramatiz é considerado um espírito que se comunica de forma clara e atingível, alcançável pelo homem mediano. O mediador pergunta para ele: os médios que negligenciam com esse compromisso espiritual deverão sofrer severamente de desencarnados as penas impostas pelo Tribunal Divino? Ele está perguntando se os médios que negligenciam o trabalho mediúnico, né? Ramatiz responde: desnecessário é vos dizer que o sofrimento dos médios que não cumprem o seu mandato espiritual dignamente da terra e que eles mesmos requerem para sua própria redenção bem antes de reencarnarem, não é imposto à semelhança dos julgamentos da justiça humana. Embora não lhe seja aplicado deliberadamente nenhum castigo determinado pelas autoridades siderais, as suas condições vibratórias demasiadamente confrangedoras e o remorso cruciante devido ao desrespeito à confiança angélica são suficientes para vergastar-lhes a consciência e maltratar-lhes a alma angustiada. Vou parar por aqui. Essa parece a comunicação de um espírito
ignorante ou de um espírito instruído? E Ramatiz é considerado popular. Vocês viram as palavras que ele usa, a cultura verbal que ele tem e a forma como ele coloca a resposta. Então, eu já sei que se trata de um espírito de alta cultura. Os espíritos mais infelizes, mais inferiores, não alcançam essa expressão verbal. Eles até tentam, mas não alcançam, em sua maioria. Alguns, até a gente não pode descartar a possibilidade de um espírito culto ser do mal. Existe essa possibilidade. E até é verídico isso. Mas aí eu tenho que me embasar no teor dessa mensagem. Quais são os três pilares da caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. A mensagem é fundamentada em benevolência, em bem, em amor. Ela é indulgente com a ignorância dos outros espíritos ou com a falta de cultura dos outros espíritos? Ou seja, acolhe, mesmo que ele não tenha entendido nada? Ela prega o perdão. A mensagem está alicerçada nos três pilares da caridade. É uma mensagem de um espírito bom, de um espírito evoluído. Porque se ela não tiver alicerçada nesses três pilares, por mais que ela seja culta, ela não vem de um espírito evoluído. Ele vai escapar numa vingança, vai lançar nessa mensagem uma vingança, isso não é justo, não é? Então, não é de um espírito evoluído. Então, eu vou distinguir pela qualidade cultural da mensagem e pelo teor da própria mensagem. O que ela está passando? Ela está passando ódio, ela está passando rancor, vingança, ela está passando amor, indulgência e perdão. É assim que eu distingo a, a qualidade da comunicação e o grau de comunicação, não é? Pelo próprio expressar verbal. Alguns até tentam, mas não conseguem reproduzir essa forma, essa verbalização escorreita, né? Essa verbalização formal do português casto. E não sei se a Ana Carolina está aí, ficou claro? Tá. Depois, qualquer coisa, põe no chat lá se ficou claro, Aninha, por favor. A Darcy Luzia pergunta da comunicação anímica e da incorporação. Toda comunicação tem um tempero de animismo. Toda. Qualquer livro psicografado, qualquer manifestação de incorporação, a consciência do espírito do médium está sempre presente. Ele vai sempre dar um pitaco. Por isso que eu digo, quando vocês leem um livro psicografado, descontem o animismo do médium que psicografou. Nem tudo que está lá é exatamente como o espírito queria se expressar. Algumas manifestações são completamente anímicas. O que é anímico? Anímico é referente à minha alma. Então, eu tenho algumas manifestações que é minha alma que está se manifestando. Exclusivamente. Essa é uma manifestação anímica. Quando eu vejo que a minha manifestação está querendo dizer respeito a mim, que tudo que eu estou falando diz respeito a mim, eu paro, respiro e penso. Ou será que há uma manifestação de um terceiro? Ou sou eu me manifestando, meu espírito se manifestando por mim mesmo? E aí é que a gente faz essa ponderação do animismo. Ainda que eu esteja manifestando uma opinião de um espírito terceiro, eu vou ter uma influência do animismo. O que não dá para considerar é o animismo 100%.
porque aí não interessa para o trabalho, que é a sua opinião, né? Eu quero saber da opinião do outro. E, no caso da apometria, o dirigente tem que ter essa sensibilidade. Quando, por exemplo, o médium se apresenta para trabalhar e ele fala: Nossa, meu dia foi cheio hoje, muita coisa aconteceu. Você faz a limpeza, inicia o trabalho e o médium começa a perceber sensações de tristeza, cansaço, desmotivação. Provavelmente é o dia pesado que ele teve que está gerando isso, e é uma manifestação anímica. Porque na apometria, as manifestações que a gente tem dos médiums não tem nada a ver com a vida do cara. É de guerra, é de morte, de vingança contra o outro. Então você vê que, por mais criatividade que aquele médium tenha, ele não conseguiria elaborar uma história que referisse à vida do outro, que conseguisse se referir tanto à vida do outro. Os assistidos começam a chorar. Muitos começam a chorar. E o médium narra a história do obsessor, que é a vingança, né? Então, não haja criatividade para criar uma história dessa. Então, animismo é isso, é a manifestação do próprio espírito que às vezes interfere no trabalho, e alguns médios até acham que é de terceiros, mas é dele mesmo, né? Darcy Luzia não está aí hoje, está viajando, então a Ana Carolina também perguntou assim: temos o poder de atrair o que vibramos e precisamos? Se for, ó, vamos lá. Eu tenho o poder de atrair o material? Não. Está aí o livro O Segredo, está aí o Poder da Atração. Tá? Se isso funcionasse, está todo mundo rico. Não tinha mais pobre na Terra. O que eu tenho é o poder de me manter numa frequência vibracional onde tudo o que eu quero pode ser alcançado. Como é que é isso, Fernando? Eu tenho o poder de me manter uma vibração ruim quando eu penso, falo e ajo sem benevolência, sem indulgência e sem perdão. E tenho o poder de me manter uma vibração muito boa quando eu penso, falo e ajo com benevolência, com indulgência e com perdão. Nessa vibração, a tal história da constelação, cada um dá o que tem. Na vibração ruim, o que eles têm para me dar? Ódio, rancor, vingança, vício, excesso. Na vibração boa, o que eles têm para me dar? Tudo o que eu quiser. Que for bom, né? Tudo o que eu quiser. Porque na vibração boa eu estou mais próximo do poder supremo. Supremo. Ele pode absolutamente tudo. Então, tá mais um aí, né? Se eu ficar pensando agradecendo o dinheiro que eu tenho, o apartamento que eu tenho, o carro que eu tenho, provavelmente eu não vou conseguir ter um apartamento, um carro, enfim. Mas se eu vibrar lá em cima, aonde tudo é possível, provavelmente eu consigo o que eu quero. Não porque eu quero, porque eu vou merecer. Ana, foi mais uma sua, tá tranquilo, você não aparece nas câmaras, mas tudo bem, depois vocês põem aí. O Cleiton quer saber como saber o nome dos meus mentores. Desde que eu nasci, nessa encarnação, até 3 anos atrás, eu tinha um mentor chamado Max. Max era meu amigo, a gente conversava como conversa dois caras num boteco. Max encarnou há 3 anos, mais ou menos, atrás. Me, é, nomearam um outro mentor lá, que acho que deve ser um monge, um mestre budista, eu não sei. Ele não falou o nome dele para mim ainda. Ele disse que eu não preciso saber. Faz 3 anos que eu não sei qual é o nome do meu mentor. Falo com ele quase todas as noites, não sei quem ele é.
Mas ele é muito sério, muito restrito, muito papum, muito direto. Mas se a gente parar para pensar, que diferença isso faz? Qual é a mensagem, o incentivo? Qual é o direcionamento que eu estou recebendo? Bom ou ruim? Isso se o meu mentor tiver um nome, porque ele pode ser uma categoria de espíritos. Ele pode ser um preto velho, por exemplo. Não existe o preto velho Antônio, o preto velho José, o preto velho Carlos. Existe o preto velho. É uma categoria de espíritos. O meu mentor pode ser um Exu. Ele é simplesmente um Exu. Exu até tem umas distinções, o tranca-rua, o sete cova, enfim. O, o Exu da sombra, o Exu caveira, mas são categorias de espíritos. Não é? E pode nem ter um nome específico em si. Então, não me preocuparia com isso, não, porque você pode, na verdade, chamar ele pelo nome que você quiser. Ele não liga. Ele, na realidade, ele não tem nome. A nominação é para se distinguir seres humanos. O espírito não é ser humano, ele se distingue pela frequência. Todas as frequências espirituais são distintas, individuais, na mesma frequência vibratória, mas perceptíveis na sua individualidade. Certo? Certo, Cleito? Certo? Como vocês estão estudando muito, e aliás, esse livro, Mediunismo do Ramatiz, é um livro que esclarece muitas dúvidas de vocês, um monte de questão de mediunidade, essas coisas todas aí. É bom, bem legal que vocês leiam ele. Como vocês estão estudando muito e progredindo assaz na evolução de vocês, essas eram as perguntas para hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta aí ao vivo e a cores, podem fazer, ou algum comentário, e a gente, senão a gente já passa para o Evangelho, porque foram os temas sugeridos. Desculpa, sinto muito. Foi rapidinho hoje. A Nelly está levantando Perfeito. as mãos. Então, cadê, Nelly? Vamos lá, Nelly. Sim, são duas situações. Eu estou com problema de internet, por isso que está falhando. Uma é rápida. Ontem, depois do trabalho da mediunidade, eu tive um sonho em que eu estava num lugar com muitas pessoas e aí foi para uma. Eram dois consteladores dando uma palestra, depois acabou a palestra, foi para uma outra sala que tinha um altar e ele fazia oração para todo mundo. Aí eu fui para esse lugar também. Aí depois, enquanto ele estava orando, começou a ter manifestações, assim, e eu comecei a tremer, 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 tremer muito. E aí chegou, aí ele falou assim, com quem que você tem que conversar? Aí chegou uma senhora, ficou do meu lado, olhando para mim, e eu não sabia do que se tratava, eu tremia toda, mexia muito. E aí só virei para ela e falei assim, eu estou bem, fica calma, está tudo tranquilo, você também vai ficar bem. Ela começou a chorar, não sei o quê, é a mãe dela que tem Parkinson, e estava em coma, e, e aí foi isso. Aí eu acordei. Então, a pergunta de hoje, né, dessa situação. Isso foi uma situação que eu estava a serviço ou foi um sonho em função do que a gente realmente trabalhou ontem, né, das percepções que a gente estava fazendo? A sensação que era nítido, mas eram pessoas que eu conhecia, pelo menos os professores de constelação que estavam lá, era um casal, eu conhecia, coisa e tal, tinha um começo, meio e fim, parecia bem real, né? É, e foi isso. E aí Parecia isso real. me... Hum. Pode concluir. Não, eu comento sobre isso, depois eu faço a segunda pergunta. Tá, parecia real porque era. O trabalho espiritual, ele é
transmitido para o corpo físico. O espírito está ligado pelo cordão de prata. O princípio energético inteligente da física quântica que nós vimos na aula ontem desdobra, larga o corpo material, o casulo, mas ele está ligado. Tudo que ele vivencia na espiritualidade transmite para o corpo dormindo. E quando o corpo acorda, fala: nossa, eu sonhei. Você pode até ter sonhado, o seu espírito estava realmente fazendo tudo isso. E as Mas o pessoas que fato de eu, você fala, não, o fato de eu lembrar está querendo me dizer alguma coisa? Dizer não, assim, não, não, não. isso está Que te eu posso dizendo. sonhar, eu posso sempre toda noite estar trabalhando lá fora e não lembrar de nada. É isso que eu queria saber. O fato de eu lembrar está querendo me dizer alguma coisa para eu saber que eu faço serviço, que isso Sim, acontece, talvez seja sim, para isso. está querendo te dar um grau de evolução. Se você está trabalhando também na espiritualidade, em hospitais de amparo, significa que você está num grau vibracional excelente. Então, é só para isso que serve. Porque, veja só, as pessoas que você conhece também desdobram. E também Uhum. trabalham junto com você. O Fábio, que agora que eu vi que ele está aqui, eu nem tinha visto, que é um dos principais médiuns que eu tenho lá na Apometria, é incontáveis vezes que eu e ele, ou eu e outros participantes, como a Luciane, como a Lilian, como a gente está trabalhando junto na espiritualidade. Eu não estou sonhando com eles, eu estou vivendo espiritualmente com eles. Entendeu? Porque eles Entendi. também desdobram. E às vezes a gente tem coisa que a gente não lembra, pesadelo. O cérebro descarta aquilo que ele não conhece. Se eu sonhar que eu estou num, num, num lugar onde o cérebro humano ele é limitado, num lugar onde eu estou completamente, num lugar, sei lá, com outras figuras, com figuras que nem são humanas, são luzes, o cérebro vai receber aquilo lá e ele vai descartar, porque ele não tem com o que comparar, ele não assimila aquilo, ele não conhece, então ele descarta. E aí você fala: puxa, eu não lembro de nada que eu sonhei. O cérebro não consegue achar alguma coisa que ele conheça que se assemelhe àquilo. Ele descarta. Entendeu? Entendi. Entendi. E me chamou a atenção porque esse casal de constelador, eles são protestantes. E, e isso que me chamou a atenção. E era um espaço, tinha um altar, ele fez primeiro toda uma oração, e eu estava em pé, ouvindo a oração. E depois todo mundo ia sentar, e nessa hora de sentar, que eu sentei, é que começou a manifestação. Tinha outras pessoas também acontecendo a mesma coisa. Isso me chamou a atenção quando eu acordei, né? Porque ele é protestante, não trabalha nessa área, pelo menos aqui, né? Na terceira dimensão, na quarta, parece que ele trabalha. Tá. Então, não necessariamente é por causa da religião que eu quis dizer, não necessariamente o que ele faz aqui no astral, ele pode estar fazendo outro tipo de serviço que ele nem tenha consciência, é isso que eu quero dizer. Ele não há diferença entre os encarnados e desencarnados. Todos são tratados da mesma maneira e só tem uma realidade que alguns não conhecem. E Sim. que aí vão ser protestantes, vão ser, enfim, vão ser o que quiserem ser, mas o importante é eles estarem próximo de Deus, em qualquer religião, em qualquer frequência, para estarem nessa realidade divina, nesse mundo espiritual. Porque podem até não acreditar, mas um dia eles vão estar lá. E toda Uhum. noite eles estão lá. Eu fico Sim. imaginando uma pessoa que diz: eu não acredito em uma reencarnação, por exemplo, como que acorda de um sonho desse que você teve? Como que ela Uhum. explica? Entendeu? Ela fala: um sonho besta aí, sonho. Imagina, não tem nada a ver, acho que foi o filme que eu vi, e desconsidera. Mas, infelizmente, ainda não alcançamos o grau evolutivo necessário para entender isso tudo. E qual Ok. era a segunda? A segunda foi uma situação que aconteceu aqui comigo, com a senhora que estava trabalhando aqui em casa.
ela é muito católica, é por causa disso. Só para explicar. Eu cheguei na cozinha, ela estava em prantos, aí, calma, o que está acontecendo? Coloquei ela sentada. Eu vou tentar ser mais rápido, porque demorou muito tempo, demorou 1 hora essa situação. Só sei que ela sentou, ela estava chorando muito, a voz dela falando, eu não sei o que que eu estou sentindo, coisa tal, 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 tal. E aí apareceu uma voz muito áspera, muito forte, falava, se ela tem que morrer mesmo, tem que morrer, é isso que tem que acontecer, morrer, não sei o quê. Muito bravo, muito bravo. E aí eu fiquei, por um instante, eu, assim, eu não sei o que que é isso, se é subpersonalidade dela, alguma crise, porque ela fazia tratamento psiquiátrico, ou se é uma situação aqui de obsessão. Na dúvida, eu enquadrei, ela ia falando, 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 eu chamei, enquadrei, mas aí entrou uma terceira voz, que eu não entendia nada do que falava. Falava palavras que eu não entendia. E aí, de vez em quando, parecia a voz dela. Ai, para com isso. Eu reconheci a voz dela. Então, tinha 3 vozes ali. Foi uma situação que eu nunca vivi isso, né? E aí, eu fiz enquadramento, chamei os seres de luz. Como ela nem estava prestando atenção em mim, eu fiz o que eu lembrava. Na hora, o que eu lembrava, não conseguia fazer tudo da apometria. E só pedi os seres de luz para me ajudar. Aí eu coloquei, me teve a intuição de eu colocar a mão nos ombros dela, como ela é muito católica, trabalha na igreja, tudo. Aí eu disse, olha, Jesus está aqui, olha para mim. E ela não conseguia olhar. Aí foram 2 situações que me veio, 2 intuições. Eu falei assim, olha, esse corpo é da Tarciana, e é dela, por direito dela. Eu falei várias vezes isso. Aí essa voz mais alta foi diminuindo, ficou só a terceira voz, que não entendia nada, um zuído assim. E aí foi tudo junto. Fiz enquadramento, falei do corpo dela, para trazer a consciência de volta para o corpo dela, né? E aí foi quando ela começou a falar, me ajuda a tirar isso da minha cabeça. Ela só falava assim. Aí eu chamei Jesus, eu disse, olha, Jesus está aqui, sinta o amor de Jesus, vamos respirar. Aí ela foi acalmando, acalmando, mas isso durou quase 1 hora. Pra ela ir voltando, voltando. Aí ela voltou, o que aconteceu? Aí eu que fiquei sem saber o que aconteceu. A minha dúvida é essa, Fernando. Foi uma situação, eu não tive medo nem nada. Me veio que eu aprendi, mas eu não soube distinguir se isso era uma crise que ela estava tendo, psicótica, porque ela me relatou que ela já teve isso em alguns lugares, não consegue trabalhar em nenhum lugar, que ela tem essas crises e todo mundo fica assustado, ou se era realmente uma obsessão ali, e é por isso que as pessoas não sabiam como lidar. Mas isso foi um sonho ou foi realidade? Foi no café da manhã, minha mãe estava vendo televisão, eu levantei para pegar água no quarto, ela estava com a frigideira, ia fazer o almoço, estava com o fogo ligado, com o óleo ligado, deu um susto, e ela chorava, lavando o copo, assim, já transtornada. Eu desliguei a frigideira, né, desliguei o fogo, trouxe uma cadeira com ela sentada e comecei a conversar o que está acontecendo. Primeiro ela começou a falar do trabalho dela, que é muita coisa. Ah, que depois aconteceu isso e disparou. Aí eu, calma, vamos respirar, não precisa de me contar mais história nenhuma. Aí que apareceu essa voz. Essa é sua mãe. Aí eu fiquei na dúvida. Não, não, minha Então, mãe você... não, a A empregada que estava funcionária, a trabalhando aqui em empregada. casa durante 1 mês. É Tá, uma, é então, uma mas isso foi. senhora. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Boa, boa. Só isso que eu queria saber. Vamos lá.
Isso aconteceu. Eu É. quero saber, que eu não consegui distinguir o que estava acontecendo, se era uma crise, psicótica que ela estava tendo, porque ela me relatou que já teve isso umas 2 vezes no trabalho e ela foi demitida por causa disso. Ou foi uma obsessão que estava acontecendo na minha frente. O Como que que o eu estava doutor, na dúvida, eu já enquadrei e falei, bom, o que vai acontecer? o que que o doutor Lacerda fala sobre as psicopatias e a obsessão? Praticamente, Todas as psicopatias são frutos de obsessão, exceto as de origem orgânica, traumatismo craniano, hidrocefalia, enfim. Tem uns lá que eu já nem lembro, mas assim, é, ela tem uma crise psicótica, ela está sob poder obsessivo. Quando você enquadrou, você mandou esse obsessor para fora. A voz que você não entendia, provavelmente não era para você entender, porque não se comunicava com você, se comunicava com o obsessor. Né? E ela está trabalhando para você ainda? não, ela ficou 1 mês, porque a senhora que trabalha aqui em casa estava de férias. E a gente convidou ela, que ela cuida da minha mãe, ela é cuidadora da minha mãe, quando a gente precisa. Como é uma pessoa conhecida, muito carinhosa e coisa e tal, aí ela ficou no lugar das férias. E aí eu me lembrei daquela situação quando eu fui atendida por vocês, lá na apometria, a última, que falou de uma senhora, né, que cozinhava, não sei se vocês lembram disso. E ela era a primeira semana dela. Aí eu até fiquei na dúvida, será que elas estão falando da funcionária que trabalha sempre aqui? Já tem anos, ou está falando dessa que está aqui? Mas deixei passar até ter essa crise. Até que você viu de quem a gente estava falando. Então, acho que faz sentido, se foi naquela, né? Foi na primeira semana que ela entrou, quando vocês fizeram a minha apometria completa, né? Tinha falado disso. Você Mas lembra que nós então, falamos aquela vez? Para fazer os portais, para fazer os campos de proteção na porta, na cozinha. sim, É sim. isso, é isso. Então, o que eu vi foi foi uma manifestação de uma obsessão Uma e manifestação de decorrente. uma patologia cerebral provocada por uma obsessão. E Eu não se pensei que fosse ao pode. contrário, que ela teria algum problema, patologia cerebral, e isso dava acesso a vir é ao contrário, então. Contrário. A patologia cerebral é provocada pela ação obsessiva no corpo sutil. Agora, a Entendi. gente não pode desconsiderar a degeneração cerebral no corpo físico. Isso tem que ser considerado, porque uma ação contínua e duradoura de um obsessor no corpo sutil destrói o corpo físico. Se não for interrompida, o corpo físico padece, decompõe, morre. Você interviu provavelmente em tempo ainda, mas pode ainda ter alguma sequela mental provocada por essa patologia gerada por uma ação obsessiva no corpo sutil. E aí só E médico nesse pode dizer. caso, o que eu recomendei para ela, o psiquiatra, você tem que voltar a tomar remédio. Ela parou de tomar o remédio. Então, é isso que não pode. Tá, O médico tem que estar sempre junto, porque a entendi. gente não cuida de corpo físico, tá? Tem que aconselhar ela a Sim, continuar no nesse caso, o psiquiatra. psiquiatra é importante porque já existe agora ali uma doença instalada, né? Se, Sim, obrigada. alguns males do corpo físico são reversíveis, outros irreversíveis. Perda de neurônio, por exemplo, é reversível. Excesso, perda de massa cinzenta é reversível. Então, o psiquiatra tem que estar presente, tá? Sempre. Médico, parte da medicina em geral, tem que estar presente no trabalho espiritual. Eles trabalham juntos. Ok, obrigada.
Falei besteira, Fabião? Não, pelo contrário. E bem-vindo a ela, né? Foi dada a oportunidade dela começar a atuar do ponto de vista espiritual. Parabéns. Muito bom, isso mesmo. Quem mais quer falar sobre qualquer coisa? Porque tem um Eu pouco. Ana Quem é Paula. eu? Cadê a Ana Paula? Deixa eu tô caçar aqui, aqui. que meu negócio é pequenininho. Pode falar, vai falando. Oh, achei. Então, Fala aí. oi, tô aqui. Vocês estavam falando, eu estava escutando, e daí me veio algo assim. Eu tenho um amigo nosso que já cometeu suicídio, e a filha dele é bem bipolar, né? Faz tratamento, tem essas crises, às vezes ansiedade, enfim. Daí me veio a pergunta, é algum obsessor que está ali, que estava no pai, que está nela, ou cada um tem um? Essa é a minha dúvida, e se dá, claro que dá para trabalhar isso, eu só tenho que querer. Aninha, a gente só tem como saber abrindo a frequência dos dois. Mas eu já adianto que, na minha opinião, como apômetra, seguindo as doutrinas do Dr. Zé Lacerda, a patologia cerebral é provocada por obsessão. A bipersonalidade, a dupla personalidade, então é nítido que há uma guerra de subpersonalidade espiritual. Uma subpersonalidade antiga quer tomar a personalidade atual, porque a personalidade atual faz alguma coisa que, no entendimento daquela subpersonalidade antiga, está errado. Então, ela quer tomar. Isso, para mim, é nítido, é claro, em diversos casos tratados aqui já na apometria, e que a gente ajusta, mas quanto a quantos obsessores, a gente precisa abrir a frequência dos dois. Não tem como a gente saber assim, sem abrir. Tá, e a minha pergunta, a última, a mãe, por exemplo, se a filha que tem essa bipolaridade, não acredita em nada, não quer fazer apometria, vamos dizer, né? Mas a mãe gostaria, é possível a mãe fazer pela filha ou não? Quantos anos tem a filha? A filha já deve ter uns 20 e poucos anos. Faça tudo pelo próximo, menos a parte que lhe compete. Uhum. Até quantos anos a mãe pode fazer pelo filho? A gente costuma até 16 anos, né? Porque o recomendável é até 14, porque a influência espiritual é muito grande de 14 para trás. Né? Então, a gente pode ter uma confusão de leitura. O humano imperfeito. O espírito humano imperfeito. Depois de 14 é liberado. A gente, por precaução, faz de 16 em diante sozinho. De 16 para baixo, a mãe como ponte. Tá bom, obrigada. Tá? Mas, assim, se a menina está sentindo sintomas, está vendo que vale uma insistência, né? Eu digo aqui, como um ano imperfeito, a gente não pode fazer a parte do outro, mas é nossa obrigação insistir sempre. Vá lá, faça, entendeu? Uhum, tá bom, vou lá. Obrigada, bom dia. Boa! Quem vai mais? Fernando, eu e Delma. Diga lá. Para mim foi muito esclarecedor, né, esse início e relacionando com o que aconteceu ontem. Ontem foi um dia atípico, que eu estou, entre aspas, em repouso, então eu passei fazendo um trabalho que há muito tempo eu estava pensando em fazer, que era fazendo uma coletânea de orações. Então, assim, ontem o meu dia, desde que eu levantei, eu vim para o computador e fiquei ali catalogando algumas orações. E quando deu a noite, eu não ia entrar, eu gosto de participar sempre pelo computador, e aí eu entrei pelo celular, enfim, né? E aí é aquilo que você trouxe muito mesmo. Eu acho que a manifestação de ontem vem muito do meu estado. Porque ontem, praticamente minha mente, assim, mesmo quando eu saí, minha mente estava voltada, muito ligada à espiritualidade. Um dia bem atípico, eu fiquei o dia todo, assim, é raro, né, isso acontecer, a pessoa ficar
Mas eu estou querendo fazer essa apostila e fiquei centrada nisso. Então, assim, mais uma vez, só colaborando da frequência, né? Da frequência, da importância da frequência da gente. Outra coisa é o seguinte, eu sempre tive essa dúvida, você trouxe hoje, quando é manifestação e quando não é. Em algumas constelações, se não couber aqui a pergunta, tudo bem, se não responder. Eu participando como representante, então assim, eu teve uma vez que uma moça disse assim para mim, nossa, mas a minha, que era eu, né? A minha representante se antecipava ao que eu ia dizer. A sensação que me deu é que ela estava dentro de mim. E aquilo me assustou muito. E assim, e realmente eu sentia muita coisa e ali. E ontem, assim, e sempre eu tenho muito assim, cuidado, sempre eu fico assim, será que isso é meu? Será que foi mesmo na constelação? Até que ponto? Então eu sinto muito isso, essa interferência mesmo. Às vezes, é, depois eu soltei, porque antes eu prendia. Eu falava, não, tá vindo, eu vou soltar. Mas o meu medo era muito isso. Até que ponto é eu que estou tendo a intuição, ou até que ponto sou eu que devido porque é muito rápido, Fernando. A manifestação, por exemplo, uma vez eu atendendo uma moça, ela falando, aí eu falei, olha, aqui do meu lado está uma pessoa, ela manda te falar isso. Simplesmente isso. E depois, e assim, eu não conhecia, eu estava atendendo individual, e quando terminou, ela falou assim, eu sou da Umbanda, essa pessoa que você me descreveu é a minha mentora, ela me acompanha desde criança, então, mas é muito rápido, então assim, e muito tênue essa linha da gente estar tendo a intuição, porque assim, vem assim, fala isso para ela, tá? E vem a frase completa, simplesmente isso, né? E aí eu fico muito nessa, como eu fui fazendo e vendo que aquilo que eu pensei, que vinha para mim tinha a ver, aí eu fui pegando confiança. Por exemplo, uma vez participando de uma constelação, eu estava com um copo com água, e aí eu bebi aquele copo com água e eu balançava como se eu tivesse bebendo um uísque. E aquilo ali me fascinava, aquela água. E aí eu falei, gente, não tem condições, eu não vou falar isso aqui. O assunto, a menina está trazendo. E eu era representante. Falei, aliás, isso não era nem representante, não era uma constelação, deram um nome de roda de não sei o quê. A pessoa me chamou para participar. E aí eu pensava assim, gente, não tem sentido, o assunto não está aqui. Mas aí, na hora que pediu para me falar, aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa, vocês me desculpem, não tem nada a ver, mas isso aqui para mim é o uísque, eu estou aqui bebendo. E aí a moça falou, nossa, o meu bisavô foi alcoólatra, ele tinha jogado. Então, assim, e aí você trazendo, eu pergunto, na constelação, há a possibilidade dessa manifestação, como Porra, teve ontem? porra. Claro que há. Claro que há. Todo trabalho está sendo assistido pela espiritualidade. Por isso que eu sempre recomendo, na constelação mesmo, façam os campos de força. É isso que eu ia comentar, porque assim, muitas das constelações eu tenho esse cuidado, mas intuitivamente de entrar e depois sair, fechar essa constelação. Mas eu deixei até de participar porque nem todo mundo faz. E aí começou a acontecer de eu ficar mal. E aí você vê falando hoje da ressaca. Então também aconteceu antecipação. Por exemplo, você falava assim, Delma, vai ter uma constelação, você vem representar? Eu falava, eu vou ver, eu tenho um compromisso se eu chegar a tempo. Isso, nós estamos na sexta, a constelação era no domingo. Quando foi sábado, e aí eu fazendo as minhas atividades, estava aguando as plantas, eu comecei a falar, eu vou entrar nessa constelação. E comecei a sentir alguns sintomas já da pessoa que eu ia representar, Hum. que é escolhida aleatoriamente, então antecipava, e aí foi onde que eu comecei a falar, ficar com medo mesmo, porque uma professora chegou até a me falar, Idel, você já se perguntou se constelação é para você? Porque assim, eu entrava, mas depois eu ficava com essa ressaca. Você deu esse nome, comentou esse nome, né? E é bem isso.
Não é que eu fico com dor, mas é um mal-estar que eu não consigo descrever, sabe? Assim, uma falta de ânimo, um cansaço que eu não fico num dia assim de alta astral, digamos assim. Era isso, Fernando. Obrigada. A pergunta é extremamente cabível, claro. Eu não sei se eu respondi hoje em algum lugar aí. Acho que todo trabalho em prol do próximo, em auxílio ao próximo, tem a frequência espiritual. Cirurgia médica tem frequência espiritual. Aconselhamento doutrinário tem frequência espiritual. Constelação, reiki, seja o que for, a espiritualidade vai estar próxima. E ainda que você faça os campos de força, haverá oportunidade de manifestações que a espiritualidade vai permitir, porque está precisando ser encaminhado. Quando a gente começa, é muito difícil a gente distinguir, realmente, porque a gente é estigmatizado, que é incapaz, que não pode, que isso não existe, que não dá, blá, blá, blá. Mas a gente é capaz, isso existe, a gente pode, né? Mas a gente tem que conviver com esses estigmas e quebrar esses paradigmas e seguir em frente. Mas quando a gente. É muito difícil a gente distinguir o tipo, qualidade, sou eu ou é espírito, porque a gente está tudo muito ansioso, é tudo muito novo. No caso da apometria, eu sugiro que. Eu sempre digo aos médicos: digam tudo que vocês sentirem e o que pensarem, porque eu vou analisar, e os médicos mais experientes, como o Fábio, né, como se tem a ver ou não, mas deixa isso para mim. Quero que vocês falem tudo, tudo, tudo. Numa constelação, por exemplo, eu agiria como já agi, recebendo a mensagem, apresentando para o constelado e perguntando: isso te faz sentido? Se ele falar sim, estou no caminho certo. Se ele falar não, fala, então, vou me calar aqui, que é animismo. Então, vai depender da resposta do constelado. Porque já vi muitas vezes o constelador recebendo a mensagem, passando ao constelado, perguntando: isso te faz sentido? O constelado falava não. E o representante falava: faz sim. E o constelador começava a conversar com o representante, esquecendo o constelado. Porque eram fatos de épocas anteriores que o constelado não tinha a menor consciência. E se eu vou te dizer mais uma coisa interessante para você começar a ver onde você se meteu. Se o constelado tiver uma influência obsessiva que cria, através de uma forma de pensamento, uma situação hipotética na cabeça dele, no espírito, no consciente espiritual dele, hipnotizando o espírito, dizendo: você assassinou dezenas de pessoas, ou o seu pai não é. Vamos para essa encarnação só. O seu pai não é uma boa pessoa, o seu pai é um bêbado, um hipócrita, um ladrão. E aquilo fica hipnotizando o consciente espiritual. Ele vai para Idelma e fala: Idelma, eu preciso resolver um problema com o meu pai. E o problema não existe. É uma criação do obsessor. Como é que a Idelma vai fazer? Fica para a próxima, porque isso vai um tempinho para explicar. Mas veja onde você se meteu. Ficou claro, Idelminha? Fernando se diverte. Muito obrigada. Faz 40 anos que eu apanho nisso, cara. Vocês estão só começando. O Carol, tá vendo que você viu a gente, Carol? Você ontem queria se divertir comigo, não foi? Mas eu fui mais esperta. Fernando, aproveitar só um minutinho. Ontem aconteceu uma coisa interessante, né? E eu estou deixando naquilo que você falou comigo, deixar entregar. Então, ontem eu fui atender presencial uma cliente minha já antiga e de repente eu senti vontade de fazer uma leitura do chakra dela com cristais. Então, eu peguei os meus cristais que eu deixo num vaso de planta na terra, peguei os cristais, as 7 chakras, e levei para o atendimento. De repente, quando eu coloquei os cristais, tinham 10
cristais. E eu sabia que era isso mesmo, eu não questionei. E fiz trabalho com 10 cristais. E colocando acima do sétimo, mais 3, né? 10. E ela se sentiu muito bem e eu estava fazendo o que estava vindo. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, o 10º significa um caminho de reconexão espiritual, é todo esse trabalho sutil. E é o caminho que ela está começando a fazer. Então, é muito interessante isso que você fala, né, sempre, de se entregar, de não querer racionalizar e por que eu estou sentindo isso, por que eu vou fazer isso. E ontem aconteceu que eu fiz assim, o que estava vindo. Eu digo, meu Deus, mas me entreguei e confiei. E foi fantástico. Gratidão. Exatamente. E não querer explicação para tudo, porque senão você ficar louco. Tem coisa que não dá para explicar. Simplesmente vem, acontece, pronto, já era. Nós não sabemos tudo. Simplesmente acontece. Alguém perguntou no grupo, Alicinha, agora que você falou, eu lembrei de como que tirar a pessoa. Vê se você dá uma achada no grupo aí, Alicinha, por favor. Alguém que perguntou de uma conversa. Como é que fala, meu Deus do céu? Você lembra, Carol? Você tá nessa dimensão. Não, se você falar alguma coisa, eu posso lembrar, mas você não falou nada. Tá, tenta A tentar uma frase, uma palavra. Pois é, então, a questão das pedras, que eu falei como é que eu faria para me desvencilhar dessa situação. Uma pessoa falou que como que ela se Foi ontem a livraria. pergunta, Fernanda? Estou aqui no grupo. Ah, eu não lembro, Licinha. Se O foi ontem. artificial Criação, de terra. Fernando, Oi? é da cocriação? Cocriação e o Não, karma. essa foi da Ana Carolina, da Isso. cocriação e do. Isso aí, a cocriação, você cocria aquilo que é cocriado na frequência que você vibra. Não foi essa. É uma conversa tóxica, alguma coisa que se oferece a uma pessoa tóxica, você tem que conviver, alguma coisa assim. Bom, eu não vou Ah, tá. lembrar, não vou lembrar, mas assim, eu quando tenho que conviver com uma pessoa, primeiro que eu não tenho que nada, eu convivo se eu quero, se eu suporto. Mas se eu for conviver ou não quiser conviver com uma pessoa tóxica, eu uso as pedras, que para mim funciona. Eu pego a maior que eu achar e atiro na pessoa. Isso para mim funciona, entendeu? Você faz Nunca o quê, mais Fernanda? Desculpa, eu não ouvi. Você faz o quê? eu pego a maior pedra Pedra. que eu achar e atiro na pessoa. Isso resolve o meu problema. Ele nunca mais me procura. E aí eu sou humilde o suficiente para dizer que eu sou completamente ignorante nessa coisa de pedra. Quem manja disso é a bruxa que trabalha comigo, Carol. Eu faço trabalho apométrico, né? Então, mas na questão da lista, nós temos centenas de chácaras, centenas, na ponta dos dedos, na palma da mão, no nariz, acima dos olhos, centenas. Nós temos 7 principais, como a espiritualidade considera, e na apometria nós trabalhamos com 8. A gente trabalha com o esplênico também, que é por onde vêm as manifestações mais inferiores, porque eles não alcançam o coronário para se manifestar. Então, eles se manifestam pelo fígado, que é o órgão do rancor, da raiva. Mas, assim, nós temos centenas de chakras pelo corpo. Centenas. Quem mais? E aí, isso está naquele livro lá, Enciclopédia do Corpo Espiritual, é isso? Assim, daí. Hã? Anatomia. Anatomia, isso. Isso, está lá naquele livro, vários chakras. Quem mais? Bom, então espero ter agradado a todos aqui, esclarecido todo mundo. E quem que trouxe o evangelho hoje?